Gente, hoje eu vou falar de um assunto super legal. Que assunto que é esse? Sabe quando a gente sabe que tá fazendo a dieta de maneira adequada, mas tá errando nas quantidades? Vocês já sentiram isso? Eu já super senti, gente. Então, assim, você tá focado, você tá com uma qualidade legal, você tá comendo comida saudável, mas você não tá obedecendo, você não está com uma quantidade adequada. Você está comendo um pouquinho a mais. Sabe aquele comer um pouquinho a mais que estraga todo o resultado? Que você não consegue chegar no resultado? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, gente. Como, Carol? Como que eu faço para eu conseguir me adequar nas quantidades? Como que eu faço para não exagerar na comida? Como que eu faço para não exagerar mesmo no que é saudável? Porque mesmo exagerando no que é saudável, você não vai conseguir atingir seus resultados, concordam? Então, a gente tem que ficar atento na questão da quantidade. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá bom? Gente, o primeiro ponto para a gente conseguir controlar a quantidade, pasmem, existem estudos científicos comprovando isso, é você sentar-se à mesa com outras pessoas. Olha isso, gente. Os estudos comprovam que quando a gente senta à mesa com outras pessoas, com mais pessoas, a gente consegue comer menos, a gente come menos quantidade. Olha que absurdo, gente. Então, assim, comecem a fazer esse esforço, esse trabalho de tentar sentar à mesa sempre com mais pessoas, porque você vai sempre tentar sentar-se à mesa com mais pessoas, tá? Para que você consiga comer em menor quantidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é em relação a um prato só. Então, você sempre vai fazer um prato. Para com essa história de repetir 1000 vezes, porque quando você repete, não adianta. Você aumenta a quantidade de comida ali naquele prato. Então, pegue o seu prato e monte ele. Então, você tem que ter a quantidade X de salada, tem que ter legumes, verduras, tem que ter o aporte legal de carbo, de gorduras, de proteínas, mas monte aquele prato e esquece da vida, né? Já conta ali pro seu cérebro que é aquele prato que você tem pra comer e acabou o assunto. Se não, você fica naquela coisa assim, vou repetir porque tá muito gostoso, vou repetir porque, nossa, tô com um pouquinho mais de fome. Não, gente, você não tá com fome, você tem que montar o seu prato, engolir o choro e comer aquele prato que tá montado. Legal? Legal. Outra questão que é super importante, gente, um outro ponto que é crucial para a gente conseguir manter as quantidades adequadas da dieta, gente, é descansar o talher no prato. Então, assim, quando a gente descansa o talher no prato, a gente consegue mastigar. Quando a gente mastiga, a gente consegue levar informação para o nosso cérebro que estamos ficando saciados e que podemos parar de comer. Então, gente, descansar o talher no prato é a chave para que a gente consiga levar essa informação e para que você vá ficando saciado e pare de comer, tá? Então, descansa o talher no prato, mastigue bem o alimento para que você consiga diminuir essa quantidade, sim, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre falo, que eu sempre mostro pra vocês aqui no Insta, gente, é forrar o prato de salada verde. Então, pega o prato, gente, tanto do almoço quanto do jantar, forra de salada verde. Então, alface, rúcula, agrião, coloca bastante salada verde. Por quê? Porque a salada verde, ela é rica em fibras. E essas fibras vão ajudar muito nesse processo de saciedade. Por quê? Porque elas demoram mais para digerir, elas diminuem o índice glicêmico da refeição. Então, é fundamental que tenha um prato com uma salada verde bem legal. E aí, a única maneira da gente comer uma salada verde é colocando um molho gostoso, né? Um molho caseiro, ou de repente um azeite de boa qualidade. Gente, forre o prato de salada verde, vocês não vão se arrepender. Esse processo de saciedade vai ser gerado e você vai conseguir comer muito menos comida, tá? Uma outra dica, gente, pra gente conseguir controlar bastante essa questão da quantidade é a gente investindo em alimentos sacietógenos. Então, por exemplo, se eu for comer uma fruta, tente incluir frutas ou de baixo índice glicêmico, como kiwi e morango, ou frutas que têm um aporte de gordura legal, como abacate e coco. Quando eu for pensar em alguma farinha, por exemplo, tente também incluir farinhas mais sacietógenas. Então, por exemplo, uma farinha de amêndoas, uma farinha de amendoim, uma farinha de coco, uma quinoa em flocos. Então, quanto mais sacietógeno for o alimento, menor a quantidade que eu vou conseguir ingerir, tá? Então, eu consigo controlar melhor essa quantidade com alimentos mais sacietógenos. E por último, gente, se você faz acompanhamento com nutricionista, sempre opte por ter uma balancinha. Então, por exemplo, os meus pacientes, eles sempre saem com a dieta em medida caseira e também em medida pesada. Por quê? Porque se a pessoa tiver essa dificuldade com quantidade,
Quando ela pesa ali o prato dela, ela já tem a segurança de que é aquilo que ela vai comer e acabou. Então, de repente, se você tem essa dificuldade com quantidade, opte sempre por ter a balancinha de alimentos. Tá? A balancinha de alimentos é super bacana, você pode comprar em qualquer site e ela é interessante para que você mantenha a quantidade certa, nem subestime quantidade e nem superestime quantidade. Tá? Então eu gosto bastante de deixar sempre essa opção para o meu paciente, tanto a opção de medida caseira, né? E também a opção de medida pesada em balança. O meu paciente sempre vai sair com essas duas. Então sigam essas dicas e depois me contem se foram realmente eficazes para essa questão de quantidade. Gente, para mim, juro, foram muito eficazes. Eu era uma pessoa que eu tinha esse problema, sabe? De tipo assim, ai, só mais um pouquinho porque tá gostoso, ai, só porque mais um pouquinho porque parece que eu ainda tô com fome. E aí depois que eu comecei a lançar mão dessas medidas, eu consegui ter a quantidade exata, né, na minha dieta e não ficar comendo a mais, inventando, achando que eu tava com fome. E isso pra mim foi crucial nos meus resultados de perda de gordura, de ganho de massa muscular, tá? Então depois vocês vão me contando se pra vocês também estão sendo eficazes essas minhas dicas. Mil beijos da Nutri que vai lá pro atendimento online.